Não, eu sou o Paulo Horbachuk, neto de imigrantes ucranianos que vieram da Ucrânia. E então minha avó, o meu pai, minha mãe, eles foram chegando, vindo, mas todos eles dessa família de ucranianos no Brasil. O meu estudo que eu fiz foi sobre a presença de imigrantes ucranianos no Brasil. E quando eu estava fazendo a minha tese, eu estava estudando, estava verificando a existência de imigrantes ucranianos aqui no Brasil. O Gabriel foi fazer uma pesquisa em Paris. E ele estava lá em Paris e eu, quando fui para lá, eu fui para lá porque ele estava lá e eu queria, então, entrar em contato com ele para poder ver como que a gente podia comprovar essa meu estudo sobre os imigrantes. Eu teria que fazer uma tese, eu teria que fazer um estudo e mostrar que eu fiz uma pesquisa científica sobre essa gente no Brasil. Existia uma pessoa que era brasileira, que estava naquela região, e ela falava ucraniano e também o europeu, né? E quando eu fiz a minha tese, eu fiz essa pesquisa e escrevi a minha tese, escrevendo sobre esses imigrantes que estavam no Brasil. Só que essa forma de presença do Gabriel em Paris ele estava fazendo uma visita, fazendo um curso em Paris, e falava sobre o cinema, porque o trabalho dele era de mostrar que o cinema era uma forma de comunicar um espaço da cultura. Então, espaço da cultura que ele estava praticando nesse estudo dele em Paris. E eu fiz a minha pesquisa através de estudo também. E agora quero comprovar que, de forma científica, nós estávamos lá na Europa, os dois, eu e o Gabriel,
e estávamos lá trabalhando no sentido de elaborar um trabalho de comunicação científica da cultura ucraniana e também da Paris era... Então, quando eu estava fazendo as minhas pesquisas para poder falar sobre a presença de ucranianos no Brasil, eu fiz essa pesquisa e fui comprovar essa pesquisa através de um estudo que pudesse provar de que os ucranianos que existiam no Brasil eram vindos de Kiev, vindos da cidade principal da Ucrânia. Quer dizer, Kiev é a capital da Ucrânia. E por isso era muito importante a gente conhecer. E assim que nós passamos lá, quando eu fiz a minha pesquisa, eu já fui procurando conhecer bem as pessoas que estavam no Brasil e que eram de origem ucraniana. Mas quando o Gabriel esteve, que é meu neto, e um ucraniano que chama-se, a gente fala vnuka, né? Vnuka quer dizer filho original da minha filha, né? Filho original da minha filha. Então, por isso que ele era meu neto. E a minha filha que estava também estudando em Paris nessa época. E eu consegui comprovar a presença dessas pessoas aqui quando fiz um estudo mais social, participação social desses ucranianos que estavam no Brasil, como que eles mantiveram os conhecimentos deles originais de lá de Paris. E o meu caso era só saber, agora é provar de que eu fiz essa pesquisa, eu consegui montar uma forma específica de conhecimento da presença desses ucranianos no Brasil e o que é que eles trouxeram, o que é que eles conseguiram trazer para nós no Brasil de conhecimento extraordinário de lá. Porque o Brasil estava recebendo gente mais da Europa, da Europa, com o conhecimento da Europa, sempre através de
da cultura ucraniana e outro lado da cultura não, não, como é que é? Lá do país da Europa, da, hein? Da Alemanha? Hein? Alemanha? Da Alemanha, da Alemanha. Então, era várias raízes que existiam e essas raízes estavam aflorando como um traço cultural feito a partir desses estudos. E quando o Gabriel foi comigo para a Europa, aí nós tivemos a oportunidade de conhecer o país, a Ucrânia, direto com a cultura e também com as pessoas. Nós fomos conhecer as autoridades, conhecer os representantes do governo de Kiev, que era a capital da Ucrânia. Quando eu consegui apresentar o meu trabalho, porque o meu trabalho estava sendo já terminado, porque eu já conhecia agora, já estava conhecendo o país e estava conhecendo o governo da Ucrânia. Isso que era o mais importante, porque quando cheguei lá em Paris, eu tinha que fazer um esforço de conhecer a capital e também conhecer as autoridades que estavam governando aquele país. Então, era uma forma mais específica de entrar em contato com uma cultura e com uma economia diferente daquela que nós vivíamos aqui no Brasil. Porque os ucranianos do Brasil, todos eles vieram de lugares muito menores, pequenos, e também eles não tinham uma condição de sobrevivência aqui muito especial. Então, tudo era devagar e a gente precisava cuidar para deixar claro de que aquilo que eu estava fazendo era uma forma de transmitir a cultura ucraniana para os ucranianos no Brasil. Porque você em Paris, você estava fazendo um estudo. E esse estudo era de conhecer a cultura parisiense. De parisiense. E você, naquela coisa em Paris, você estava fazendo um estudo, mas estava fazendo procurando entrar em contato
com a, a tua pesquisa em Paris, o contato com você estava também estudando a cultura pariense, né, de Paris. E o que era o que interessava para você em Paris era conhecer a forma de Eu não sei qual que é a palavra. nessa a forma de porque Paris falando em Francês. francês, francesa, né? Isso. Que lá nós tinha que ter conhecimento da cultura francesa em Paris. E você foi estudar a cultura francesa em Paris e você estava fazendo, copiando não, você estava estudando e tendo contato com a cultura francesa, da França, né? E enquanto que eu estava fazendo com a cultura ucraniana. E quando eu estava lá na ucraniana, aí que você foi junto comigo lá e daí nós entramos em contato com a cultura ucraniana em Kiev, porque Kiev é a capital da Ucrânia. E sendo capital da Ucrânia, nós fomos conversar com as autoridades de lá. E essas autoridades facilitaram para nós o contato e a conversa da cultura ucraniana e a cultura francesa do outro lado. E quando nós chegamos lá, eu fui apresentar a minha tese. Não apresentar a minha tese, eu tinha que mostrar que eu fiz o estudo no Brasil. E esse estudo no Brasil só podia ser feito com alguém que te conhecesse a forma de como que tinha que tratar essa cultura para que ela possa ter valor dentro do Brasil, né? E assim, no Brasil, você, através da França, dessa cultura francesa que você estava fazendo, eu aqui apresentei a minha tese em ucraniano, e quando eu apresentei a minha tese, porque eu mostrei que eu fiz essa cultura aparecer no Brasil como uma cultura, como uma fase cultural crescente da pesquisa. E por isso, então, eu consegui fazer esse contato com os ucranianos que estavam no Brasil e conseguir fazer com que eles valorizassem essa cultura aqui no Brasil, porque eles estavam aqui em colônias, em terras,
eles requeriam, chegavam aqui e faziam o requerimento de uma porção de terras. E essas terras passavam a ser cultivadas por eles. E sendo cultivadas por eles, então isso foi importante que fosse cultivado da forma que eles faziam na Europa, né? E por isso, então, muitos dos trabalhos que eles faziam no Brasil eram uma cópia daquilo que eles já tinham trabalhado lá na Europa. E essa Europa, você que estava lá em Paris, estava muito perto de conhecer. Então, você teve chance de assistir à minha apresentação desse trabalho para o Brasil, para nós, aqui é a cultura ucraniana no Brasil, e você entrou em contato também porque você estava em Paris fazendo uma pesquisa da cultura francesa e aí conseguiu com isso entrar também na ucraniana. Que essa ucraniana era no Brasil era só também uma forma de vir sair do país deles e vir, mas vir com o que eles tinham e vir para o Brasil e colocar aquilo que eles já possuíam no serviço de sobreviver aqui no Brasil. Essa sobrevivência estava ligada diretamente na cultura ucraniana que praticaram aqui. Que praticando isso foi bom. Que lá aqui que foram criados clubes, vários clubes ucranianos aqui no Brasil e faziam catequese de crianças também, todo no Brasil, na língua ucraniana. E então estavam assim bem separados da cultura brasileira ainda, porque não tinha raízes aí. E aí começou a acontecer essas raízes. E assim, o meu trabalho foi conhecido porque a pesquisa ajudou a mostrar de que eu, que era filho de imigrantes, filho e neto de imigrantes, e eu, com esses imigrantes, eu me encaixei trabalhando na cultura daqueles povos que estavam aqui. Então, facilitou muito o serviço dos que vieram para o Brasil. Não sei se tem alguma coisa ainda. Acho que tem alguma coisa, dá para melhorar, talvez. Sim. Não é? Deu? Falam de novo tudo assim? É. Eu sou Paulo Horbachuk. Eu sou neto de imigrantes ucranianos que vieram para o Brasil. E o Gabriel é o meu neto e ele
estava também em Paris, nessa época, estudando o cinema. Ele estava estudando cinema. E, por isso, era importante conhecer um pouco da cultura ucraniana dos imigrantes que vieram para o Brasil e aqui se instalaram e aqui trabalharam e eles montaram uma porção de cultura europeia que trouxeram para o Brasil. E assim, eu consegui fazer também a minha tese. Por quê? Porque eu estudei os ucranianos que estavam no Brasil, que estavam se organizando e o que faziam. E aqui tinha catequese em ucraniano, tinha apresentações de grupos também com cultura ucraniana. E essas colônias criadas aqui no Brasil foram colônias bem motivadas e também estavam se beneficiando com essa prática de trazer traços culturais de outra cultura, de outras gentes, e assim ficou muito mais importante a vida para os trabalhadores daqui da roça. Porque eu, quando vim para cá, eu fui para a roça. Eu fui lá e trabalhei muito na terra. E depois que eu fui estudar e fui me formar professor, eu sou professor de história. Hoje eu já lecionei, estou aposentado em história geral. História geral. Por isso a profissão de hoje, ela é representada pelo serviço de magistério. Eu fui professor durante muito tempo em vários lugares, em 5, 6 lugares daqui do Brasil, e eu fui sempre trabalhando nessa linha de professor. Já que agora já melhorou? Ainda está feio. Não. Bom, voltando à visita, como é que foi a visita que a gente fez lá para Kiev? Assim? Sim. Foi em 2012, né? 10 anos atrás. Em 2012. 2012, nós fizemos uma visita à Ucrânia e entramos em contato com principalmente o governador do país lá. Era o presidente, né? Ele era o presidente, como é que é o nome? E que quando nós chegamos lá, nós fomos procurar as autoridades para conhecer o país e também para conversar, para ver se dá para a gente se comunicar
mais de perto e com mais conteúdo cultural. E assim, existia já gente que conhecia Portugal, e da Portugal o Brasil foi descoberto pelos portugueses, porque era Santa Maria, Pinta e Ninha, eram 3 navios que vieram para o Brasil e se instalaram aqui e reconheceram o Brasil como um país americano. País americano. Então, por isso que era importante essa presença desses portugueses que estavam no Brasil. Mas era um número muito pequeno de portugueses, e quando eu fui fazer a minha tese, eu tinha que renovar essa presença dos portugueses na cultura da Ucrânia. E nós fizemos esse trabalho para poder mostrar que o Brasil é um país que tem cultura portuguesa. Portuguesa porque por causa da descoberta. Eles que descobriram o Brasil e depois descobriram e logo também ocuparam. E quando ocuparam, já foram criando colônias e tal. Então, existia um traço cultural português. Mas a Europa... Aqui é o Putin que entra Tem um pau no Putin. O Putin queria que naquela Terceira Guerra Mundial, que havia uma guerra entre os brasileiros e Moscou, com Moscou, né? Os russos? Os russos. A Rússia estava fazendo essa guerra e estava lá maltratando, estava combatendo os ucranianos em Kiev, né? E quando foi feito, quando eu fiz o meu trabalho, já fiz em cima dessa pesquisa, mostrando que o Brasil possuía uma cultura portuguesa, em parte, porque foi descoberto por aqueles primeiros portugueses que vieram para cá. E nós, hoje, estamos só repetindo algumas pesquisas, mas também estamos querendo falar sobre a presença de você em Kiev. Porque Kiev é a capital da Ucrânia. É a capital. E se ela é a capital, então, naturalmente, dali é que saíram os migrantes para vir para o Brasil e descobrir o Brasil. Então, tem uma comunicação de Brasil com a Ucrânia que é até interessante, né? Mas aqui você
você que estava fazendo um curso de pesquisa com a França, da francesa, então Bom, né? sim. E aí, como eu estava fazendo esse curso lá, né, já tinha uma viagem programada do Cláudio, Tônia, Camila, de irem me visitar, e foi aí que você aproveitou para ir junto. E aí a gente decidiu que, como eu já estaria lá, a gente iria também visitar a Ucrânia, né, para justamente Pô, ver como foi é que era feito, lá, foi feito né, para ver o país de uma- origem, a cultura, as pessoas, né, como é que era a cidade, como é que eram as igrejas, o povo lá que falava um ucraniano bem antigo, né, como é que era quando você ia se comunicar com as pessoas lá. Você conseguia falar com os mais jovens, com todo mundo, ou era só algumas Não, pessoas não, que conseguiam? a minha comunicação lá foi diferente, porque quando eu comecei a me comunicar lá, você estava fazendo essa coisa com a França, né? Uhum. Então, a França estava presente nessa conversa nossa, né? Mas quando nós fomos visitar a Ucrânia, essa visita à Ucrânia foi diferente um pouquinho porque eu já tinha feito um estudo aqui, né? Eu já tinha conversado com pessoas aqui e já estava com uma certa comunicação mais original do país, né? E quando nós chegamos lá, eh, o presidente, o cara que era na época é, era presidente, né? Ele bateu o pé contra o Putin, porque ele chegou e disse assim: nós estamos aqui na Ucrânia e estamos aqui com o pé dentro do país. Nós somos aqui vizinhos, um país do outro, mas nós estamos na Ucrânia e queremos continuar aqui. Não queremos ser banidos, não queremos ser feito um trabalho de Putin lá de querer pegar uma parte da Ucrânia e, e fazer daquela região uma guerra de conquista, uma guerra de conquista, e de ocupar o país e depois transferir cultura para aquele país. Então, eles queriam que a Rússia pusesse esse serviço na Ucrânia. E não era o ideal, porque a, os Estados Unidos mandaram dinheiro para que a Ucrânia criasse uma defesa da Ucrânia, mas com máquina de guerra, aqueles tanques de guerra. A Rússia colocou tanques de guerra na Ucrânia, no final do outro lado do país, que dava para o mar, essas máquinas de guerra. E essas máquinas de guerra estavam todas combatendo a Ucrânia. É uma coisa complicada para diabo, né? Mas era assim, existia uma pressão
da ocupação da Ucrânia pela Rússia. Porque quando tinha só uma guerra pequena ali, que estava falando assim, Terceira Guerra Mundial, uma coisa que tinha só um nome, mas não era nada de guerra mundial, era só uma guerra própria da Rússia contra a Ucrânia. E em ucraniano, a Rússia era tinha um título, um nome assim de Moskal, eram moscovitas. O russo na Ucrânia era um moscovita. E esse moscovita era considerado sempre um indivíduo diferente da Ucrânia e não tinha nada de cultural com a Ucrânia. Então, por isso que o Putin era mal visto, porque ele estava querendo que a Rússia dominasse a Ucrânia e fizesse dela uma parte da Rússia. Complicado, né? Mas eu acho que agora está mais perto, né? Porque as pessoas que receberam nós na Ucrânia, lá, eles receberam bem. Umas duas, três representantes do governo ucraniano, elas fizeram facilitaram a comunicação e vieram conversar bem, assim, amistosamente com nós que comigo, por exemplo, eu tinha meu trabalho de pesquisa feito e comprovado, a tese comprovada de que existia a cultura ucraniana no Brasil. Então, por isso que, enquanto que o cara que era o presidente na época da Ucrânia lá, ele chegou na frente dos caras e disse: nós estamos aqui, não saímos da Ucrânia. A Ucrânia é um país nosso, é a nossa terra e é nessa terra que nós vamos ficar. Então ele foi muito assim positivo na defesa, né? E isso para mim foi uma forma de me ajudar, porque não estava dizendo que estava me ajudando nada, mas a forma como ele falou, ele disse que então, mas ele era um cara bem jovem, assim, bem especial, e era o presidente. Tá? E ele disse: nós vamos ficar, a Ucrânia está aqui e é nossa. Nós estamos com o pé dentro do país.